não é justo, não está correto e provavelmente não é legal os cookies estarem ou foram instalados na memória do vosso computador, ou seja, na hard drive. Portanto, os cookies há quem os considere como vampiros digitais ou também os consideram como tatuagens digitais. Mas afinal, os cookies é um fator primordial nas agências de publicidade. Ou seja, evitando de prolongar, a questão é que os anúncios que aparecem no vosso, por exemplo, nos websites, aqueles anúncios que aparecem, muito provavelmente, estão relacionados à vossa vida ou também estão relacionados às vossas buscas. Ou seja, também quando fazem uma busca usando os motores Google, Firefox, DuckDuck, Gibiru, o que quiserem, tudo voltamos à mesma. As buscas dependem dos cookies que estão instalados na memória. São umas pequenas sentenças, mas parecem umas palavras, são uns pequenos programas, mas que estão instalados. E claro que assim, quando fazem uma busca, tudo depende da quantidade e do tipo de cookies que estão instalados. Ou seja, imaginem que vão à biblioteca municipal e pedem de livros de tsunamis. Portanto, e a funcionária diz que vão para ir à prateleira 3 ou ao corredor 3. Mas, no entanto, também existe o corredor 4, 5 ou 7 para vulcões. Mas a funcionária determinou exatamente só para um corredor, para o corredor 3. Ou seja, isto são o que os cookies fazem. Ou seja, em vez de nos primeiros resultados das buscas, em vez de ir para o corredor 1, 2 ou 3 ou 4, 5 de livros relacionados aos vulcões, os cookies relacionaram ao corredor 3. Bom, mas também o outro fator, como eu estou a repetir, é as agências de publicidade saberem exatamente quem vocês são. Porque até os cookies transferem, ou pelo menos o vosso e-mail, o endereço do vosso e-mail é transferido para agências de publicidade. Tal como o banco, no vosso banco, a vossa conta bancária, também estão os cookies. E claro que quando estão à procura dos baixos, os juros, andam à procura se os juros são baixos ou altos, etc. E a questão é que se estão sempre no banco XPTO, o que vai acontecer é que os primeiros resultados na busca das taxas dos juros bancários, em vez de aparecer os primeiros resultados do banco A, B, C, D, E, F, Q, H, o que vai acontecer, o primeiro resultado vai ser do XPTO, que já era o vosso. O que não quer dizer que vocês só queriam visitar um banco que afinal já é o vosso banco. Mas, tal como no Facebook ou no Twitter, os anúncios que aparecem
Não foi, digamos, não foi assim uma espécie de um milagre. Os cookies, os anúncios aparecem e, se repararem, os anúncios são o que vocês andavam à procura. E, curiosamente, até os anúncios já podem ser classificados como a vossa personalidade, especialmente nos cookies do YouTube. Reparem quando estão a criar, estão à procura de um filme, qualquer filme, o filme do YouTube, e quando aparecem anúncios que, assim, um anúncio que parece que não é bem aquilo que queríamos a ver. Bom, mas não é bem assim. Aquele anúncio que aparece no YouTube, de certa forma, está relacionado à vossa personalidade. Um exemplo próprio. Imaginem que andam à procura daqueles anúncios do YouTube quando as pessoas fazem disparates. Por exemplo, estou a pintar e a escadote cai, ou por exemplo, estou na bicicleta e depois cai, há um acidente. Aqueles disparates do tipo do Candid Camera, os apanhados, digamos. Estes tipos de movies, de filmes que vocês podem reparar, aparecem anúncios. Bom, mas esses anúncios estão de certa forma relacionados à personalidade das pessoas, porque imaginem que é uma espécie de sadismo quando estamos a ver as pessoas que fizeram aquele disparate e tal. Parece muito simpático, é uma galhofa estarmos a ver a pessoa que caiu e tal, mas os anúncios estão dedicados. Aqueles anúncios parece que não são assim muito bem a vossa personalidade ou o que vocês pensam, mas na realidade os anúncios também são um pouco da vossa personalidade. Enfim, a questão maior, ainda penso, há outra questão, é que devido à vossa falta de privacidade, devido aos cookies e também o endereço, ao IP, pronto, mas devido aos cookies, as agências de publicidade fazem milhões de dólares, tal como os motores de busca, porque os motores de busca transferem, os motores de busca transferem os cookies para os browsers, tal como a Chrome. A Chrome, o browser, aceitou que os cookies fossem instalados no vosso próprio computador, na memória, na hard drive, solid state, sem a vossa autorização. Ok? Portanto, milhões de dólares que as agências de publicidade querem saber o que vocês são, para depois então converter os cliques dos anúncios da Google, por exemplo, da Google AdWords. Ou seja, o negócio continua e devido à vossa privacidade. Ou seja, bom, como podemos evitar a vossa privacidade? De ninguém, digamos, de ninguém piratear ou de ninguém espoliar ou de ninguém usar a vossa privacidade. Há quem diga das VPNs, Virtual Private Network. Bom, as VPNs não é o que vocês pensam, porque as VPNs também têm servers, ou seja, aquele computador onde os websites estão instalados, correto? Bom, as VPNs também recebem a vossa privacidade. Portanto, não pensem que as VPNs não fazem dinheiro da vossa privacidade. Outro exemplo, se lembram de um fator grande dos cookies é que, por exemplo, os jornais querem saber quantas pessoas é que visitaram o website, mas esses jornais querem saber o mapa demográfico, ou seja, se o número das pessoas, os leitores ou os ouvintes, digamos, mas são os leitores nos jornais, os leitores, eles querem saber se os leitores são infantis, entre os 18 e os 25 anos de idade,
e claro que depende do tipo de leitores, é que então as notícias são, entre aspas, as notícias são alteradas. É claro que se um server de um respectivo jornal recebe constantemente cookies que identificam a idade, ou seja, se a grande maioria dos cookies identificam que o leitor é da casa dos 20 anos de idade, é claro que então o jornal altera e funilam esses anúncios para o tipo de ouvintes na idade dos 20, tal como, por exemplo, da raça. Há cookies que também determinam se da raça caucasiana, africana ou BLM, Black Matters, também dizem que BLM é uma raça, enfim. Mas, portanto, tudo depende dos cookies, porque já reparem que é um mistério, isto era péssimo os jornais não saberem o tipo de leitores. São o quê? São pessoas de 12 anos de idade? Portanto, enfim, uma vez mais, os cookies têm que, uma vez por todas, eliminarem. Como assim? Não é difícil. A questão vem durante o tipo de motor de busca, normalmente Google, ou também se depende dos browsers. Mas também o mais importante é vocês, eu, limparmos os cookies que estão ou que foram instalados na memória do nosso computador. Portanto, têm que limpar os cookies. E é fácil limpar os cookies. Mas então, cada vez que se entra num website, limpamos os cookies. Mas, quer dizer, limpamos os cookies. Mas quando voltamos para o mesmo website, os cookies continuam. Bom, isto é claro que isto é um pagode digital. Isto é impossível, não é? Quer dizer, mas pode-se evitar. Portanto, nas definições da Chrome, e reparem, estou a falar no Chrome, alguns browsers do que acontece não com os cookies. Ninguém quer que o utilizador limpe os cookies. Que pequenos programas que nós podemos até sejam aceitar alguns cookies instalados na maior memória loja digital do mundo, vosso computador, Amazon, sem a vossa autorização. Amazon, e esses pequenos programas querem saber quem vocês são, quantas vezes é que entraram nos websites, qual é a vossa idade e também, por exemplo, o nosso correio eletrónico. É claro, quando vocês podem visitar o que quiserem, mas já não são anónimos. Sem querer viram, mas realmente não. Ou seja, o server onde está instalado o website, esse server sabe ler esses cookies também, lê e depois, e podem dizer ao dono dos websites quem foi essa pessoa, quantas vezes é que entrou e especialmente em que tipo de capítulo dentro de um website é que o indivíduo leu e releu. E assim, por exemplo, pode-se investigar quem é que é essa pessoa. E aqui está um exemplo de uma organização quase de terrorismo, que é os Moços de Esquadra de Espanha. Esses moços de esquadra foram criados pelo rei de Espanha para controlar a Catalunha. Portanto, e como sabemos nas viagens, a missão dos moços de esquadra é de espancar os catalães. Bom, mas enfim, fora de políticas, longe das imagens, que é o que aparenta, vamos então entrar e reparem aqui. O cadeado. E diz que a conexão é segura, ou seja, são empresas que certificam se os websites têm têm vírus ou não. E aqui está nos cookies. Reparem, neste momento, os moços de esquadra já instalaram
na memória, no meu computador, de 18 programas. Ou seja, cada destes cookies podem ter mais 4, 5, 6, 7, 10 cookies. Reparem. Moços. São todos. E este aqui também faz parte vem tudo dos moços de esquadra. Não vou bloquear. Não estou a bloquear porque eu quero saber o que se passa, ok? Done. E mais, vamos reparar, na CIA, não tem problemas, não sou um terrorista, mas é claro que neste momento programas da CIA foram instalados na minha memória. E esses programas têm a função de saberem quem é que eu sou e quantas vezes é que eu entrei nesse website, a minha idade e também para tentar identificar o que é que eu andei à procura. No entanto, eu não tenho problemas com a CIA. A questão é que esses cookies, não pela CIA, claro, mas noutros tipos de websites, esses cookies é para ler às agências de publicidade. Ou seja, as agências de publicidade ganham dinheiro por saberem quem vocês são e o que fazem nesses websites. E sem a nossa autorização. Ou seja, um negócio do website passa para a agência de viagem, de publicidade e também para a agência de viagem, porque as agências de viagem querem saber exatamente o tipo de pessoa, especialmente as nossas idades, que queremos visitar, cruzeiros, de viagem, etc. Vamos lá ver então aqui os cookies da CIA. Reparem, cookie 0 porque eu já bloqueei este programa. Ou seja, como podem ver, também podemos bloquear os cookies de determinados websites. Mas mais. Portanto, já saí da CIA, dos moços, e agora voltamos mais. E repare, atenção, aqui está um grande problema com um jornal, por acaso é português, mas não interessa se é um jornal português ou não. E agora reparem, dar notícias, está lento porque eu não estou a usar internet de telemóvel, não vem de modem, bloco. E agora reparem, cookies, 42 cookies. Ora bem, reparem exatamente o que já aconteceu. 42 cookies foram instalados na memória do meu computador para o Diário de Notícias saber quem eu sou, quantas vezes é que eu entro, qual é a minha personalidade, porque há outros cookies que se consegue identificar os tipos de textos que eu leio. Porque quando eu faço um link, onde é que está aqui um link? Qualquer link que agora apareça, pode acontecer que existe um outro cookie. E com esse tipo de cookie, as agências de publicidade e também o próprio Diário de Notícias, que é um website português, eles podem saber que tipo de texto foi o mais visitado no website. Ou seja, se eu ler este texto várias vezes, é claro que os jornalistas querem quem foram as notícias mais importantes. Mas enfim, não é só o Diário de Notícias, é todos os jornais portugueses. Mas a questão é que os cookies já vai em 56. Mais um link. Vá lá, agora como fechei para outra janela, baixou de 56 para 34. E também, ao clicar, outra chatice. A ver. 56 outra vez. Portanto, e bloquear é fácil. A questão não é de bloquear. A questão é de saber exatamente o que é isto. Reparem bem. Portanto, 3 pontinhos.
definições, privacy and security. E atenção, reparem, see all cookies and site data. Então aqui está tudo o que se pode ver, os cookies, aqui estão os do DN, mais, reparem, mais cookies, enfim. Será que é bonito? Será que esta situação é agradável? De pequenos programas, que não parece, mas são pequenos programas instalados na memória do meu computador sem a minha autorização. E reparem, este cookie fecha, desaparece. Está aqui quando? Demora uma hora. Mas há cookies que podem estar na memória para o resto da vida. Há cookies que ficam na memória para sempre. Há cookies que podem ficar só para 2 dias. Depende dos tipos de cookies. Mas reparem, este também aqui. Este aqui possivelmente 20 minutos. Tudo bem, estes cookies não nos afeta. Mas se forem a reparar, também outro, está aqui outro. Expires, pouco tempo, ok? Mas não tenho tempo para vos mostrar, mas há cookies que podem ser de 2 anos, ok? Portanto, repararem no número de cookies dos jornais e da CIA. E também vamos ver, por exemplo, da Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. Estou usando um motor de alemão MetaGer, que é uma organização sem lucros. Este motor de busca tem a função de limitar a vossa privacidade ser corrompida ou pirateada e também, portanto, não tem lucro. E a organização, o motor de busca os donos do motor de busca é a Suma EV, que é uma organização sem lucrativos, que é a MetaGer. Portanto, inicialmente é dos melhores motores de busca do mundo, porque a vossa privacidade mantém-se. E tem um departamento da Tor. Ok, polícia. O motor de busca é alemão, mas não interessa. Podem escrever em português, em chinamarquês, o que quiserem. Polícia chinamarquês. Disse de propósito. Propositadamente eu disse chinamarquês. Polícia Judiciária. Com erros ortográficos, mas provavelmente aqui está. Ora bem. Será que a Polícia Judiciária vai instalar cookies na memória do meu computador? Portanto, aqui está. Ora bem, aqui está. Aqui estão os cookies da Judiciária. E pronto. Ou seja, todos os países, todos os websites, toda a gente, todos eles instalam programas no meu computador, nos vossos computadores, sem a vossa permissão. Mas enfim, eu não tenho problemas com a Judiciária pode instalar cookies. Mas claro que eu não os quero também, porque eu não concordo de programas serem instalados no meu computador. Mas a questão é, todos estes cookies é um negócio, são transferidos para as agências de publicidade para dizerem aos websites qual são os melhores tipos de textos, de notícias, etc. E não queremos que, usando a nossa privacidade, para fazerem milhões de lucros. Done. Ok? Done. E agora então, como é que vamos bloquear isto tudo? Bom. Ora, 3 pontinhos. Definições. Settings,
Privacy and Security. E aqui está. See all cookies, site and data. Tudo isto aqui está. Ok? Também da Polícia Secreta da Austrália. E era só um cookie. E reparem o tipo de criação. De quando acaba este cookie, finaliza quando eu fechar a sessão da Chrome. Ok? Bom, mas tudo bem. Para começar, podemos limpar isto tudo. Remove all. Pronto, remover. Clear all. Pronto, tá, pronto. Ok, ótimo. Neste momento eu não tenho cookies. Neste momento os cookies foram removidos. E também podemos ver por aqui Developer Tools. Aqui. More Tools. Developer Tools. In here we can see. Oh, desculpem. Aqui está. Eu não tenho aqui cookies. Ou seja, não tenho cookies na memória. E para remover era assim. Block. 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 Done. That's it. Pronto.